meus mais que queridos inscritos e seguidores aqui do canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da nossa playlist A Mente dos Milionários. Mas nesse vídeo de hoje eu tenho uma proposta a mais para vocês. Eu vou contar a história da vida de Rick Chester, alguém que sempre teve uma vida muito difícil, trabalhou como vendedor de água mineral na praia. E a proposta que eu tenho para vocês é o seguinte: no decorrer da narrativa da história dele, eu não vou parar em nenhum momento para dizer, olha, isso aqui que ele usou foi a lei X, o gatilho Y. Não. O que eu queria pedir a vocês é o seguinte: que vocês fossem anotando, à medida que fossem ouvindo a narrativa da história dele, o que vocês percebem que ele foi aplicando relativo à lei da atração na vida dele. E vocês vão colocar essas anotações, como por exemplo, em um determinado trecho você para e pensa assim: olha, o Rick nesse momento ele está usando a lei da semeadura. Então essas observações eu peço a vocês que coloquem nos comentários do vídeo. Todos vocês que apreciam o nosso trabalho, que nos acompanham, coloquem tudo aquilo que vocês observaram de curioso que o Rick Chester aplicou na vida dele relativo à lei da atração. Eu peço a todos vocês, Lucinei Alves, Josemar Silva, Alan Pessoa, Júlio 11, Mari Silva, todos vocês que coloquem aqui embaixo nos comentários tudo que vocês observaram que o Rick aplicou na vida dele relativo à lei da atração. Então, dito isso, eu começo agora a apresentar a história dele. O Rick Chester, quando contava com 7 anos de idade, a mãe dele sofreu um AVC. Isso foi em 1985. E o percurso da cidade onde ele morava até o hospital era um percurso longo. Ele morava numa cidade pequena, bem pequena, e a mãe dele demorou a ser atendida por conta da distância. E o médico foi bem sincero com o pai dele, disse que ela não ia passar daquela noite. E então o Rick, ele lembra que o pai dele reuniu todos os filhos e falou o seguinte para todos os filhos: nós precisamos fazer agora a nossa primeira reunião de empresa. Como assim? Ele disse para os filhos dele: olhem, o médico disse que talvez a mãe de vocês não passe dessa noite. Então, eu preciso saber se eu posso contar com vocês, porque a nossa família funciona como uma empresa. Eu sou o líder e eu preciso saber se eu posso contar com os meus liderados. E o Rick afirma que todos os irmãos, sem exceção, disseram sim, pode contar conosco. E segundo o Rick, esse foi o primeiro momento impactante da vida dele. Ele disse que algum tempo depois ele veio entender a atitude do pai dele, porque quando você divide a dor, ela diminui, mas quando você divide felicidade, ela multiplica. Ele disse que o pai disse para eles o seguinte: olha, eu vou ter que sair, procurar um meio para sustentar a nossa família. Então, vocês que são a minha equipe, vocês vão ficar cuidando da mãe de vocês. Mas antes de eu sair, eu vou falar 5 coisas que vocês nunca mais podem esquecer. A primeira coisa é a seguinte: identifique o seu principal dom e o lapide, o aperfeiçoe. Segunda coisa que vocês têm que lembrar: o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em alguém extraordinário. Então, a partir de agora, busquem conhecimento. É incrível você pensar que um adulto falou isso para crianças, mas foi exatamente isso que aconteceu. E a terceira coisa que ele disse que os filhos não podiam esquecer é o seguinte: não cobre da terra aquilo que você não semeou. A quarta coisa que ele falou: sempre joguem em equipe. E a quinta e última coisa: cuidem da líder, a mãe de vocês. O Rick narra que o pai dele tinha uma fé profunda em Deus. E apesar do que o médico tinha dito, ele tinha certeza que a mãe dos filhos dele, a esposa dele, ela ia sair dessa.
E realmente ela saiu. Num determinado momento, colégio público que ele estudava, ele ouviu os coleguinhas dele falando de carne. E ele perguntou para os colegas o que era carne. E quando ele perguntou isso, ele disse que os colegas dele riram dele. Talvez vocês possam estar achando estranho, só que tem um detalhe. Nessa época ele tinha de 6 para 7 anos de idade. E segundo o próprio Rick Chester, ele afirma que até os 7 anos ele nunca comeu carne. Então isso se tornou o primeiro propósito dele. Sim, pode parecer bobo, pode parecer tolo, mas sim, o primeiro propósito da vida de Rick Chester era justamente um dia comer carne. Com uma série de experiências que ele passou na vida dele, ainda como criança, ele descobriu uma coisa que, para aqueles que já leram Quem Pensa e Enriquece de Napoleão Hill e outros tantos livros, já aprenderam, que é o seguinte: só existe uma profissão. Se alguém chegar para vocês e perguntar quantas profissões existem no mundo, aí você pensa advogado, engenheiro, médico, enfim. Mas na realidade só existe uma única profissão. E essa profissão é a profissão de vendedor. Isso é algo muito sublime que o Rick Chester ele aprendeu de forma natural e intuitiva. Sim, é verdade. E eu vou provar isso para vocês. E para aqueles que ainda não conhecem esse princípio, eu vou provar. Imagine que você é médico. Se você é médico e quer ter os seus pacientes, tratar deles e fazer o seu dinheiro, você como médico, o que é que você faz se não vender o seu serviço? Você vai fazer uma entrevista de emprego. Numa entrevista, o que é que você faz se não vender a sua imagem para ser escolhido no processo seletivo? Não é interessante? O Rick conta que vendendo balinha, vendendo coisas poucas, pequenas, ele começou a fazer um pouquinho de dinheiro, bem pouquinho. E ele conta que um dia ele estava passando em frente a um sebo. Eu não sei como fala na região de cada um, mas aqui no Nordeste, sebo são aqueles comércios onde são vendidos livros antigos, livros usados. E ele deu de cara com um livro com o título A Arte da Guerra. E esse livro estava sendo vendido por R$1. Como era muito barato e ele podia pagar R$1, ele comprou esse livro. Segundo ele, foi a partir desse livro que a vida dele, se já tinha começado a mudar, sofreu uma grande transformação apenas por conta da leitura deste livro que ele fez. Ele conta que com 39 anos ele chegou ao Rio. Adivinhem para quê? Para tentar vender água mineral na praia. E foi por conta disso que tudo mudou na vida dele. Num momento desse, em que ele estava na praia vendendo água mineral, ele foi humilhado por alguém muito rico. E ele disse que foi muito educado com a pessoa que o humilhou. E segundo ele conta, a pessoa se sentiu extremamente irritada porque ele não devolveu a agressão. Ele olhou para o Cristo Redentor, que do ponto da praia dava para ver a estátua, e ele teve um momento de intimidade com Deus. E ele tem certeza absoluta que foi nesse momento de intimidade que ele teve com Deus que foi a causa principal que fez a vida dele mudar. Isso foi em 2018, ou seja, faz pouco tempo. À noite, quando ele chegou em casa, já muito cansado, ele resolveu fazer um vídeo botando para fora tudo que ele sentia e que ele passou naquele dia. O que aconteceu é que esse vídeo ele viralizou de tal maneira que este vídeo chegou até o Flávio Augusto, que é um dos bilionários que o Brasil teve o orgulho de nascer nas suas terras. O Flávio Augusto, ele se sentiu tocado, conversou com o Rick Chester. O resultado disso é que, a partir do Flávio Augusto, o Rick Chester escreveu um livro da vida dele, que por sinal ele não pagou nada para a editoração, para a confecção desse livro, porque o Flávio Augusto ficou tão impactado com a história dele que ele financiou esse livro. E foi a partir desse livro e da amizade que ele desenvolveu com o Flávio Augusto por causa de um pequeno vídeo que foi publicado no Instagram, que hoje em dia o Rick Chester ele é milionário e mora numa cobertura em Copacabana. Agora, o que é que vocês identificaram nessa história que o Rick aplicou
da lei da atração na vida dele para ele chegar onde hoje está. A minha profunda gratidão por vocês acompanharem o nosso trabalho, por fazerem parte dessa mente mestra. E eu sempre convido a vocês, aqueles que ainda não conhecem, a fazerem parte do nosso Apoia-se, onde lá vocês vão encontrar vídeos tratando sobre educação financeira e que você pode fazer parte da comunidade do Apoia-se com contribuições a partir de R$5. Ou caso queiram também, aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar o nosso Pix. Mas agora eu estou esperando os comentários de vocês. Eu desejo a todos saúde, prosperidade, sucesso e que Deus nos abençoe. Narração por Eu Sou.